Olá, você que está ligado aí, um forte abraço para você. Aqui é Aloysio Penido falando direto de Juiz de Fora e hoje o tema é quente, hein? Aborto. Vamos tratar desse tema, então vai compartilhando aí com outras pessoas, você que está no Instagram, no Twitter, estarei falando sobre aborto, um tema muito complexo. Nós estamos vivendo nos dias difíceis, mas esperançosos, porque está aí, não é? A vacina, principalmente a vacina que já foi feito experimentos na Inglaterra, possivelmente final do ano, início do ano já estará disponível. Então, o comércio já está voltando, parece que há boas notícias de que muitos não são contaminados pelo vírus porque já adquiriram anticorpos. Então a gente já começa a voltar ao normal e parece que as coisas vão melhorar, hein? Não se desespere não, tem esperança, dias melhores virão, acredite. Eu acredito sempre, porque se a gente não acreditar, o que vai ser de nós, não é verdade? Então desafio você que está me acompanhando aí a compartilhar essa live com outras pessoas, porque eu estarei falando sobre aborto. O que você acha? Pode deixar aí a sua palavra, se você é contra, se você é a favor do aborto. Como é que você vê este assunto tão polêmico nos dias de hoje? E a gente sabe que o assunto já é polêmico por si só, porque envolve crença, envolve convicções, e eu gosto de ser transparente porque acredito que a sociedade hoje quer ver nos líderes transparência. E o que menos temos visto é transparência. As pessoas, lamentavelmente, elas se apresentam com uma face e, na verdade, elas são totalmente diferentes. Às vezes, lobos, né? Vestidos de ovelhas. E é por isso que eu vou tratar sobre essa temática complicada, que é o aborto. Você pode fazer a sua colocação. Eu já vou dando boa noite aí para Poli, para Delci, para você que está aí me acompanhando, para Maria. Compartilha com outras pessoas aí. O que você acha sobre aborto? Bruno, você que está no Instagram, Maria, Warley, Ki. O que você pensa sobre aborto? Você acha que é correto ou não? A Constituição, ela já prevê isto. Em caso de risco de vida da mulher, a Constituição Federal, ela já ampara a mulher, e também em caso de abuso sexual, não é? A mulher se engravida. Mas os noticiários deste final de semana estão falando muito sobre o caso daquela menina, né? Uma criança de 10 anos ali no Espírito Santo, que já vinha sendo abusado por quem devia protegê-la, por quem devia cuidar, não é? Aquela criança abusada há 4 anos, imagina se a criança já está com uma gravidez, praticamente 5, 6 meses de gravidez, 5 meses de gravidez. Imagina uma criança de 10 anos, quem devia protegê-la, abusando dessa criança desde os 6 anos de idade. E olha, quero dizer para você que isso não é incomum não, hein? Existe muito mais casos do que você possa imaginar. E, lamentavelmente, há muitos que defendem o direito do pedófilo, o direito do abuso de crianças. Nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo, para mim, catastrófico. As pessoas estão invertendo os valores. Você devia proteger. Eu lembro de um caso de um camarada que casou
com uma determinada mulher e depois a mulher pegou aquele com quem ela havia casado, abusando do próprio filho de 11 anos. Olha que tragédia, olha que mundo que nós estamos vivendo, gente. Você que está me acompanhando aí, compartilhe essa live porque outras pessoas precisam ouvir sobre isso, porque estão desatentas. Às vezes a mulher que casa, por acaso essa mulher ficou viúva ou se divorciou e tem filhos novos, filhas novas e se casa. Muito cuidado, mulher. Porque às vezes você vai se casar com um pedófilo, você vai se casar com uma pessoa totalmente pervertida, a pessoas desequilibradas emocionalmente, com patologias sérias. E a mulher desavisadamente, porque a mulher ela é tão meiga, ela é algo tão doce, frágil, no que diz respeito aos sentimentos, que às vezes traz para dentro de casa um marginal, um bandido, que vai extorquir dinheiro dela, que vai inclusive impedir que ela denuncie. E muitas mulheres estão vivendo vidas de tortura. Então, muito cuidado. Porque a pergunta que se faz é a seguinte: essa criança, os seus pais, por que essa criança foi abusada? Por que alguém não cuidou dessa criança como devia? Às vezes a gente descuida hoje com a internet. As crianças, elas sabem muito bem usar as redes sociais mais do que os pais. E você se descuida, a primeira coisa que dá é um telefone potente, põe na mão dessa criança. Aliás, crianças com 1 ano, ela já sabe mexer, 2 anos mais ainda. E aí você coloca uma máquina dessa na mão da criança. O pedófilo às vezes começa a fazer uma amizade pelas redes sociais, pega a confiança da criança, começa a perguntar se a criança está sozinha ou não, e seduz essa criança. Um parente, os parentes às vezes mais próximos, que inspiram confiança, são os que se aproveitam disso para abusar. Então, muito cuidado. Agora, voltando à tese dessa criança do Espírito Santo, abusada, Ruiara está até fazendo uma colocação aqui, li agora há pouco sobre o médico que fez a cirurgia da menina. Ele já fez outro aborto numa garota de 9 anos, grávida de gêmeos, do próprio padrasto. Chocante, diz a Ruiara aqui. Por conta deste caso, ele foi excomungado da Igreja Católica. Então você vê que entra o aspecto religioso, não é? Que coisa terrível, porque há muitos médicos, a gente sabe que no Espírito Santo, o hospital, os médicos recusaram fazer esse aborto. E a menina foi levada para Pernambuco. E há muita gente que, lamentavelmente, não crê em nada, não acredita em nada, nem na vida. Muitos acham que a vida acaba, principalmente os defensores do evolucionismo, os ateus. Eles acreditam que a vida é como uma lâmpada, apagou, desapareceu, acabou. Então, pode apagar essa lâmpada a qualquer momento. Mas não é bem assim. As pessoas que têm fé, as pessoas que são religiosas, elas têm que ser respeitadas. Há um código de ética dos médicos,
É evidente, como eu disse, a Constituição, ela já ampara a mulher, a criança, se foi abuso, não é? Se foi o caso de um estupro, ou a mulher foi violentada, há risco de vida. Agora, uma gestação já de 5 meses é um assassinato, gente. É um assassinato. É evidente que se a menina, a mãe, estivesse correndo risco de vida, o médico podia, obviamente, num caso extremo, fazer o aborto para preservar a vida, mas agora fazer um aborto utilizando a tese do estupro, do abuso, para mim é inconcebível. Eu que sou contra aborto de uma forma geral, porque quem é a favor da vida não pode ser a favor da morte. Então, quem é contra o assassinato, quem é contra a discriminação, tem que ser contra o aborto, porque a vida é um bem maior. A ciência não sabe de onde veio esse vírus chinês. Você sabe que há controvérsias imensas, como eu já disse aqui no início da live. Já há a tese agora que 80% já está imunizado, porque pegou outros vírus e a pessoa não pega o vírus chinês. Eu estou falando vírus chinês a propósito, que deram, não é o nome de Covid, coronavírus, mas veio de lá, e a gente não pode esquecer disso. Vírus chinês. Os médicos, a ciência não sabem decifrar, dar a resposta final, controvérsias para todo lado. Imagine a vida. Quando começa a vida? A vida pode ser tirada? A gente tem que entender que estas teses são teses de pessoas que não acreditam na vida, que não acreditam em Deus, que acham que tudo resume aqui, acaba. Agora, olha o risco. Foi assim que na Alemanha de Hitler, os judeus foram assassinados cruelmente. Mais de 6 milhões de judeus assassinados cruelmente. Por quê? A vida perde o valor para as pessoas. Então, se a gente quer preservar a vida, tem que preservar desde a vida no ventre, nos momentos iniciais até a velhice. Porque senão, vão perguntar daqui a pouco, uma pessoa idosa com 100 anos, está fazendo o que aqui no mundo? Atrapalhando a vida das famílias? Então pode tirar a vida do idoso, pode tirar a vida do deficiente. É a tese dessas pessoas que são favoráveis ao aborto. Aborto é um remédio amargo. Remédio amargo só se toma em últimos casos. Não é o primeiro medicamento a ser tomado. Veja bem, eu respeito a opinião de todos, como a Mafalda está dizendo aqui. Uma criança de 10 anos não aguentaria uma gravidez. Ela pode correr risco de morte. Mafalda, os médicos é que são, de fato, os credenciados a fazer esta avaliação. Mas eu pergunto, por que os médicos no Espírito Santo recusaram? O hospital recusou? Com certeza porque chegaram à conclusão de que não havia risco para a menina de 10 anos. Nós não sabemos qual a formação corpórea, se ela suportaria ou não. O que houve foi um mandato, uma determinação do tribunal para que fosse feito com base na legislação do país. Mas no Espírito Santo, os médicos avaliaram que não era hora de fazer aborto.
Então, deixando o caso específico, porque senão a gente vai ficar apenas discutindo esse caso específico, e aí a controvérsias, porque houve muitas manifestações. Boa noite, Michele. A favor e contra, não é? Sempre vai haver isso, manifestações tanto a favor quanto contra. Mas eu quero dizer que, para mim, só em último caso, e como a Constituição já prevê, mas ao que me parece, pelos debates que acompanhei, que tenho acompanhado, a determinação do aborto foi para obedecer à Constituição, porque a criança foi vítima de um estupro, por quem devia protegê-la, que agora está fugindo da lei. E eu volto a advertir vocês, não é? Volto a advertir vocês. A Maria Vaz diz aqui, matar o bebê não vai resolver, pelo contrário, no futuro a mãe vai ter culpa. Tem esse problema sério. A menina foi vítima de um abuso e depois pode ser vítima eternamente da sua própria consciência. Porque tirar a vida de alguém é algo terrível, viu? A consciência aqui acusa. Todos nós temos uma consciência que é colocada por Deus, e essa consciência ela nos acusa de todos os atos. Imagine, essa menina cresce, se torna uma evangélica ou segue alguma igreja e a consciência dela começa a pesar. O Adelci está aqui concordando com essa tese que estou colocando, porque tudo que a gente faz na vida tem consequências. Você é livre para fazer a escolha que você quiser, mas você não tem domínio sobre as consequências. Então hoje a gente está avaliando essa questão, obviamente, não é? Dando toda a atenção que essa menina requer, porque é uma vítima, mas a gente tem que ter cuidado para não vitimá-la duas vezes. Como diz a Leise aqui, é muito triste. A realidade que vivemos é assustadora. Então, como cristão, como pastor evangélico, viu, Maria? Eu sou a favor da vida. Sou contra qualquer tipo de crime. Agora, com consciência de que a vida da mulher é prioritária. Mas eu queria dizer que a gente precisa fazer uma análise sobre o que é a vida, viu, Murilo? Boa noite para você. A gente precisa fazer uma análise sobre o que é a vida. O que é a vida para você? A vida tem início, mas depois que ela tem início, essa criança tirada já é uma vida. Não importa se está no ventre. No ventre ou fora do ventre, já é uma vida. Essa vida vai continuar, viu? Não pense que tirando essa criança, matando essa criança, que ela vai deixar de existir, não. Essa criança, desde que foi gerada, como diz o Salmo 139, Davi diz, eu fui sendo tecido no ventre de minha mãe. Isso é um milagre que vai acontecendo. Deus vai te tecendo ali. Aquilo não acontece por acaso, não. Não é obra do acaso, como muitos pensam. A criança está sendo gerada, as unhas estão sendo feitas, as orelhas, os olhos, o cérebro. É Deus que está tecendo. E o salmista diz, eu fui sendo tecido no ventre da minha mãe, quando meu corpo ainda não tinha forma. Salmo 139. Ele vai mostrando a grandeza de Deus. Eu creio assim, não é? Quem quiser crer que nós somos produtos da evolução, que creia. E a gente tem que respeitar até quem não crê em nada.
mas a gente tem o direito de discordar. Então, essa vida, uma vez que ela é gerada no ventre da mãe ou fora do ventre, vai viver eternamente, porque nós vamos ter continuidade, a nossa vida vai ter continuidade. A gente tem etapas na vida, na cultura judaica, inclusive, a gente vê isso com muita clareza. A criança tem um período que vai de 1 a 7 anos, é um período, é uma faixa que os judeus admitem, uma primeira fase da vida. Depois, dos 7 aos 13, 14, a segunda fase da vida. Depois, aliás, aos 13, 14, é que a criança é reconhecido, principalmente o homem no judaísmo. Depois, aos 21, até os 21, outra etapa. E dos 21, a maturidade. E depois da morte, uma nova etapa. É assim que o judeu acredita. E todos acreditam na vida após esta morte. Até no Egito pagão, as pirâmides foram construídas, os faraós eram colocados ali com alimentos, com armaduras, porque acreditavam na vida após a morte. E nós acreditamos que a vida não acaba aqui, Deus não faria algo tão maravilhoso, que os cientistas têm dificuldade para decifrar, coisas banais. Vou dizer para você, você abre a boca, não é? O outro que está do teu lado também abre. Você tem vontade, tem uma necessidade fisiológica de urinar, e se alguém estiver perto de você, os cientistas não sabem explicar por quê. E como eles vão explicar a vida, o valor da vida? Mas a vida tem um manual, e esse manual se chama Bíblia Sagrada. Lamentavelmente, transformar a Bíblia num livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro utilizada pelos religiosos. Mas a Bíblia é um manual do ser humano. É o livro de uma cultura, a cultura judaica. Nós temos que entender isto. Então nós temos um manual, e esse manual diz que depois dessa vida aqui, a gente continua vivendo. Seja criança, no ventre ou fora do ventre, se morrer vai continuar vivendo, seja o adulto que chegou a 120, 130 anos, seja o paralítico, seja o cego, seja o que está numa UTI apenas sustentado por aparelhos, ao morrer todos continuaremos vivendo. Então não adianta pensar que ao tirar do ventre, ao cometer um aborto, que aquela vida acabou. Não acabou. E aí eu pergunto para você, os traumas de alguém que possa ter feito um aborto e depois pensar assim, puxa, não precisava ter feito o aborto. O que vai acontecer com essa vida? Os traumas psicológicos, emocionais, os traumas da alma, do espírito, porque nós não somos seres humanos, nós somos espírito humanizados, temos uma carcaça humana, mas nós somos seres espirituais, e esse ser espiritual, quando ele é gerado e o Espírito Santo está ali na vida daquela pessoa, o espírito de vida, melhor dizendo, que o Espírito Santo a pessoa recebe quando crê em Jesus, mas o espírito que dá vida, aquela criança é gerada, ela passa a ter vida, e essa vida agora é eterna. Então não é simples assim como se pensa, atira, matou, acabou. Não acabou. Por isso sou contra assassinato, sou contra o aborto, obviamente respeitando, se a mãe estiver correndo risco de vida, aí sim o médico vai optar pela vida da mãe. É a minha palavra para você hoje, é a minha posição, porque como líder não posso ficar em cima do muro. Pergunte a outros aí, que são inclusive pré-candidatos ao executivo, eles vão querer agradar um lado e outro. Não, eu sei que muitos vão se desagradar com a minha palavra,
mas eu não posso ser incoerente com as minhas convicções. Como um conservador que acredita na economia liberal, no exercício livre de opinião, das empresas manterem concorrência, do ser independente, é assim que eu acredito, porque é assim que Deus nos fez, livres. Portanto, ao encerrar, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. A Lucinha Mendonça diz assim: eu também sou contra, mas acompanhando o caso, sim, havia um risco para essa criança que estava gerando outra. E outra coisa, um abuso nesse caso traz consequências irreparáveis que somente quem sofre sabe. É verdade, Lucinha, eu entendo todos vocês, principalmente as mulheres, não é? Os médicos com certeza avaliaram, fizeram de acordo com a avaliação, mas eu estou colocando a minha posição. Sou a favor da vida. Se essa criança, que é uma criança, 10 anos, estava de fato correndo risco, poderia ter traumas maiores, os médicos têm condição, não eu, para avaliar. Eu estou colocando a minha posição sobre a questão do aborto, ressalvando esses casos de estupro em que a mãe corre risco. Que Deus te abençoe, compartilhe com outro essas lives, são muitos que estão nos acompanhando, agradeço a todos. Não dá para eu mencionar aqui, porque senão ficaríamos muito tempo mencionando cada um de vocês, mas eu agradeço a contribuição que todos vocês deram. Fica o meu posicionamento, aqui a Luísio Penido, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Visite minhas redes sociais no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Um forte abraço para você e a gente vai estar de volta com uma nova temática amanhã às 21 horas. Forte abraço, obrigado a todos pelas palavras, pelas saudações, pelos que concordam, pelos que discordam. A vida é assim, todos temos direito de divergir, diferentemente do que está acontecendo hoje no Brasil. Quem diverge é considerado que está fazendo fake news, né? Quem está fazendo fake news, não. Todos temos direito de nos pronunciar, todos temos direito de colocar nossas posições, divergir, temos o direito de, inclusive, não ter opinião, não é? Muita gente não tem opinião sobre isso, e é um assunto difícil mesmo, mas eu, como líder, como pré-candidato ao executivo, eu tenho que deixar clara a minha posição. Boa noite para você, que Deus te abençoe, um forte abraço e até a live de amanhã.